Começa agora o programa O Som do Céu. O Som da Céu. E nós estamos aqui entrando num aconselhamento bastante complicado. Irei aqui pedir ao Senhor que me dê muita sabedoria. Eu não vou me aprofundar. Não estou pregando para todos, eu estou pregando para aqueles que realmente possam ter o coração para compreender isso, porque é um mistério muito profundo, existem grandes mistérios dentro das Escrituras. Eu não prego para todos, querido meu. Minha pregação é específica, é para aqueles que têm ouvidos para ouvir, não é? E esse é um dos temas bastante complexo de tratar. Não cai uma folha da árvore sem que Deus queira, então o Eterno certamente não me ama, porque tudo que está acontecendo na minha vida tem sido Ele que tem ordenado sobre mim. Querido meu, querida minha, é muito complicado isso, é muito complicado, tá bem? Eu sei que tem uma teologia aí antibíblica, acerca de algumas coisas que não está nas Escrituras. Primeiramente, esse texto, não cai uma folha da árvore, não existe. Esse texto não existe em lugar nenhum das Escrituras. O único texto que existe nas Escrituras é: quanto aos salvos, até os fios de cabelo da cabeça deles estão contados. Aos salvos, aos que o Eterno de antemão conheceu, de antemão selecionou para si. Eu quero que você leia um texto, eu não vou me aprofundar, queridos. Isso aqui é para aqueles que têm ouvidos para ouvir, está bem? Para aqueles que acreditam, por exemplo, que a minha violência sexual, aquilo que meu filho passou, sendo torturados na mão da genitora da maneira terrível, que foi o Senhor que autorizou aquilo lá, entende? Olha, isso não existe base alguma, porque querer comparar com a vida de Jó é comparar com um caso único, gente. Um caso único dentro das Escrituras. Essa coisa é bastante complexa e eu quero realmente ministrar para aqueles que necessitam ouvir essa palavra. Jeremias 32, 35 diz o seguinte: edificaram os altos a Baal que estão no vale dos filhos de Inom para queimarem aos seus filhos e às suas filhas a Moloque, o que eu nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente que pudessem fazer tal abominação para fazerem pecar a Judá. Tá bom, querido meu, querida minha? Como é que pode o homem fazer uma coisa que nunca passou na mente do Eterno que o homem poderia fazer isso? O Eterno não sabe todas as coisas? Não é isso? Esse é o grande problema das pessoas não compreenderem muita coisa em relação ao judaísmo, querido meu e querida minha. Vamos para outro texto? Gênesis 18, 20. Disse o Senhor, a quem ele está falando? Está falando com Abraão vindo, com o pai Abraão. Com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei se de fato, se tem praticado, corresponde ao clamor que é vindo até mim. E se assim não for, eu sabê-lo-ei. Em outras versões está, então eu saberei. Porque ele não sabia? Ele tinha que descer aqui para ver se o clamor que estava chegando no ouvido dele era verdadeiro, porque ele não sabia. Meu querido, minha querida, muito cuidado com essa coisa que tudo é vontade permissiva. Se você achar essa coisa da vontade permissiva nas Escrituras, envia para mim, meu querido. Envia para mim que o Senhor autorizou estuprar, matar, roubar. Me envia isso. Porque o Senhor é muito diferente disso. É muito diferente disso. O Senhor, ele se sente responsável por muita coisa. Porque o fato dele ter dado livre-arbítrio ao homem, quem deu foi ele. Então ele toma para si muita coisa que é feita, mas de maneira nenhuma, meu querido, minha querida, não atribua isso ao Eterno, não atribua um estupro ao Eterno, uma tortura, uma violência. Ele não é yang, querido meu, querida minha. Não há mal no bem, bem no mal, não. Olha, se essa tua mente do Eterno, você precisa conhecer o Eterno, meu amado, minha amada. Pelo amor do Todo-Poderoso. Vamos continuar? Importante, Oséias 8, versículo... Olha, tudo que acontece é a vontade de Deus. É isso que estão me dizendo aqui. Num versículo que não existe. Não cai uma folha de uma árvore sem que o Senhor queira. Esse versículo não existe. Não existe. Então vamos ler lá, Oséias 8, versículo 4. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não soube.
Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Queridos meus, queridas minhas, o Senhor está dizendo, olha, eles constituíram reis, autoridades sobre eles, que eu nem fiquei sabendo que eles iam fazer essas coisas. Eles nem me consultaram, eles não me perguntaram. E a contradição, céu? Mas não está escrito lá em Romanos 13, todo homem esteja... 13, versículo 1, todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, as autoridades existentes foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que existem trarão sobre si mesmo a condenação. Querido meu, querida minha, o Senhor não está falando da pessoa que está ocupando a autoridade, Ele está falando da autoridade do cargo. Ele está falando da autoridade do cargo, tanto que depois ele pede para orar pelas pessoas que vão ocupar o cargo. Eu não tenho culpa que foi traduzido dessa maneira, gente. Eu não sei por que foi traduzido dessa maneira. Entende? Então o que ele está dizendo aqui, todo homem esteja sujeito a um cargo de autoridade, mas quem está ocupando, por exemplo, príncipes em Israel, eles iriam existir. O cargo, a função existia, essa função foi ordenada pelo Eterno. As funções de autoridade que existem no nosso país, foi o Eterno que constituiu. Mas você acha honestamente que as autoridades que estão aí foi o Eterno que pôs lá, gente? Querido meu, querida minha, quem é que nós pensamos que é o Eterno, então? Quem é que nós pensamos que é o Eterno? Que visão que nós temos dele? Que visão? Querido meu, querida minha, essas coisas acontecem por quê? Porque o Eterno não pode ver o mal, Ele não pode ver o mal, você precisa compreender. As coisas são levadas para Ele, ou pela Ruach, que está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, ou pelo próprio adversário, que chega lá acusando, Ele vai ouvir. Se você não orar, para se interpor, para ser um peso a favor da Ruach, ele vai ficar ali. Ele tem duas declarações, da Ruach e do adversário. É o que ele tem diante dele, porque ele não pode ver o mal. Se o Eterno ver o mal, ele destrói. Se o Eterno ver o mal, como ele desceu lá em Sodoma e Gomorra, não tem jeito, querido meu, querida minha, ele é fogo devorador. Ele é fogo devorador. As pessoas que tratam o Eterno, outro dia eu ouvi um absurdo de uma pessoa falando que nós vamos colocar Deus na parede nessa campanha e ele vai ter de fazer o que nós determinamos. Gente, não conhece o Eterno? Não tem noção do que está dizendo. Não, porque o profetizo está ligado na terra e o Eterno terá de ligar. Gente, o Eterno terá. Você não tem noção quem é o Eterno, meu querido. O Eterno não tem nada, Ele é. Ele não tem, Ele é. Abacuque 1,13 diz, tu é tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão tu não podes contemplar. Querido meu, querida minha, ele não pode ver, pronto e acabou. Ele não vê. Nós servimos a um Pai que não vê, ele não vê as coisas ruins. Abacuque 1,13, guarda isso no seu coração. Tu és tão puro aos teus olhos que não pode ver o mal e a opressão não pode contemplar. Mas nós, meus queridos, nós temos de ficar lá no Salmos 25,14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. É para todos a aliança? Querido meu, querida minha, tem muita gente que não tem aliança com o Eterno. Isso não significa que não vai ser salvo. Vai ser salvo pelo fogo. Tem gente que gosta de brincar com fogo, não é? Ah, tô salvo, já tá bom demais, não é? Por isso a importância da oração, não é? Yeshua até fala, orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos, não vos assemelhei, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que você peça. Como é que ele sabe? Porque a Ruach está orando pela gente, meu amado, minha amada. A Ruach está lá, o Espírito Santo de Deus, ele está lá, ela está intercedendo por nós. Eu falo ela, porque Ruach no hebraico é a mesma palavra como se falasse sabedoria. A palavra é no feminino, tá bom? Aliás, as reações da Ruach também são reações femininas, não é? Vamos ler lá? Romanos 8,26. Também o Espírito, a Ruach,
Semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade do Eterno é que ele intercede pelos santos. Querido, a Ruach vai interceder por quem? Pelos santos. Por isso que eu venho batendo na tecla de você não viver em pecado. Se você está vivendo em pecado, sabe quem está intercedendo lá diante do Eterno por você? Ra-Satã. É ele que está contando tudo a seu respeito. Você não tem intercessor. Entende? Você tem que ter Yeshua ali. Você sabe como Yeshua vai entrar na tua vida? Como advogado. Advogado de defesa. Eu ainda tenho que tratar isso aqui para você compreender como é o mistério celestial. Meu querido, minha querida, nós estamos aqui, esse tempo é extremamente passageiro, meus amados. Olha, extremamente passageiro. Se você não orar, o Eterno não vai saber por você o que está acontecendo na sua vida. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ele vai saber pela Ruach, ele vai saber por Ra-Satã que vai estar te acusando, ele vai ter Yeshua ali como seu advogado e sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele vai estar lá defendendo você todas as vezes que você se arrepender e pedir perdão. Mas qual é a sua intercessão, meu amado? O que é que você necessita? Você tem gasto tempo para levar ao conhecimento, ouça o que eu estou dizendo, no nome do Senhor, a levar ao conhecimento do Eterno que você está vivendo? Tá bom? Vamos lá. A palavra peneirar só é usada 2 vezes nas Escrituras. Tá bem? Eu quero que você compreenda como é que Ra-Satã entra diante do Eterno. Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei a ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando voltares, na nossa versão está converteres, parecendo que o Pedro não era convertido, fortalece os teus irmãos. Tá bom, meu querido e minha querida? Então, Ra-Satã vai estar lá dizendo, olha, tá para acontecer isso, eu estou pedindo isso, tá para acontecer isso, eu estou pedindo isso, e eu quero isso. Cadê os outros documentos de intercessão? Onde estão os papéis contra essa petição? Quem é que está orando contra essa petição? Só a Ruach? Só a Ruach? Isso se você estiver vivendo em santidade? Ah, meu amado, então não é à toa que nós estamos vendo um caos como nós estamos vendo. Preste atenção no que está escrito, eu já li isso para você. Isaías 30, versículo 2. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo a sua ira no meio das espessas nuvens. Os seus lábios estão cheios de indignação, sua língua é como fogo devorador, sua respiração é como torrente que transborda e chega até o pescoço, para peneirar as nações com a peneira da destruição. Um freio de fazer errar está nos queixos dos povos. Um freio de fazer errar. Meu querido, como é que você está vivendo a sua vida se você tem uma visão tão torta do Eterno? Você está vivendo com esse freio de fazer errar? Esse freio de fazer errar é lançado sobre os filhos da desobediência. O Eterno se sente responsável por tudo o que acontece. Salmo 10, 12 diz, levanta-te, ó Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueça dos teus miseráveis, dos teus abatidos, dos teus pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Então você que pensa que o Eterno não se importa com tudo que está acontecendo, ele se importa e quer agir, mas você não ora. Você não ora. Céu, onde está escrito isso aí, que o Eterno não sabe? Eu vou ler. Isaías 59, 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de modo que não possa ouvir. Já falei isso para você. O Eterno vê com os ouvidos. Ele vê com os ouvidos. Por isso você tem de orar, do contrário, ele não vai te ver. Ele vê com os ouvidos. Você tem que orar, buscá-lo, adorá-lo, louvá-lo, ter um relacionamento com ele, convidá-lo para estar presente na sua vida, viver uma vida em santidade. Do contrário, ele não estará com você, querido meu e querida minha. Não engane o seu coração. Salmos 27, 13, eu concluo aqui com esse texto. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera, pois, pelo Senhor. Tem bom ânimo, fortifique o seu coração. Espera, pois, pelo Senhor.
Querido meu, querida minha, eu desejo que esse aconselhamento possa te dar pelo menos uma breve nuvem de quem o Eterno é. Eu ouço muitas coisas, mas olha, ninguém explica porque tem que orar. Ninguém explica, você fala, tem que orar, tem que orar. Tem que orar por causa disso, meu querido. A sua vida está sendo decidida nesse momento. A sua vida está sendo decidida lá. Existe um promotor, existe um defensor, um acusador, um defensor, e existe um intercessor. E você está onde? Cuidando das coisas na internet? Assistindo a novela das 8? Você está onde? Aonde que está o réu, nesse caso? Meu querido, veja enquanto é tempo. Veja enquanto é tempo. E acerte-se com o Todo-Poderoso. Ore, fale com Ele. Ore com Ele. Entre com Ele em acordo, enquanto você está a caminho. Nós precisamos orar, querido meu, querida minha. O tempo já voou. Vamos orar?